Bom, bom, quem abriu esse vídeo, né, reparou que ele tem 30 minutos. Mas ele tem um título inusitado, né? Um problema no bumbum do Luís XIV vai originar o God Save the King, o hino da Inglaterra. É, o, a história, vou resumir ela. Acontece que o Luís XIV ficou bom do problema dele no, no bumbum e fez-se um hino para saudar esse momento. Em 1886, lá eu falo na data. E mais tarde, o Handel passando pela França, viu esse hino, ficou entusiasmado, levou para a Inglaterra e ele acabou se tornando o hino God Save the King. Durante um certo tempo você teve dois hinos, não é? E com a mesma música. E você vai ver lá a história. Então, como são meia hora, eu acho que é muita pretensão alguém ver meia hora de vídeo de YouTube, né? O mais importante, então, quem tiver interessado nos hinos, que eu mostro a semelhança, essas coisas todas lá no final, nos últimos 10 minutos, últimos 10 minutos, no minuto 20 ou menos um pouco, eu mostro essa coisa da semelhança entre dois hinos, que aí são iguais, é um plágio mesmo, e aí tá feito o negócio, né? Valeu. Bom, o meu mestre de composição, o Randolfo Miguel, me pediu que eu fizesse uma suíte. Ele foi pedindo várias formas ao longo do tempo, né? Fuga, esse negócio. E mais pediu que antes eu desse uma olhada no que foi a suíte, que tem origem no período barroco, não é? O período barroco é um dos mais longos, né? Ele vai de 1600 até 1750 com a morte do Bach. Então, eu fui ver os países, né? Primeiro vendo o que eram os movimentos, daí depois a gente pode, pode falar, vamos ver. Mas aí eu fui na França, né? Na Alemanha tem muito, né? Na França tem também, e na Inglaterra. Os outros países, na Espanha e na Itália não aconteceu não. O correspondente na Itália é a sonata. Mas aí, o que aconteceu? Eu Eu fui lá no Luís XIV, vi dois compositores importantes, Jean-Baptiste Lully, é aquele que batendo com um bastão, que ele marcava o compasso, o tempo, bateu no dedão, deu gangrena, e ele não quis fazer amputação, acabou morrendo, né? Mas ele era um queridinho do Luís XIV. Só falando de passagem isso, o Luís XIV deu monopólio para fazer ópera. Monopólio. Bom, o Luís XIV era o rei absolutista, não? O Estado sou eu, aquela coisa toda, mandava mesmo. Não? Ele, ele deu mas deu essa monopólio, mas dizem que em troca o Jean-Baptiste Lully tinha que botar sempre uma dança, um número de balé no meio da ópera, que ele era aficionado, Luís XIV era aficionado da dança, né? De dança, até dançava e fazia. E aí ele, ele fez esse período, né? Então, o Roberto de Vizeu era outro teorbista e a laudista excelente, era o músico de câmara do Luís XIV. Músico de câmara, aquele cara que bota para dormir, vai até no intercurso royal, ele está lá fazendo os movimentos necessários para o prosseguimento, né, da coisa acontecer. E o Luís XIV, foi lindo, tem muitas coisas sobre música e a gente não vai. E de repente começaram a aparecer umas postagens. E as postagens falavam assim, ó, que como o problema lá nos Países Baixos do Luís XIV, né, no bumbum dele, deu origem ao God Save the King, o, o hino da Inglaterra. Coisa meio estranha.
Eu tentei me segurar porque eu estava vendo suíte e coisa, mas um título desse às vezes prende a gente, então você vai lá. Eu fui lá, aconteceu que por volta de o Luís XIV, já falei, né, de 1638 a 1715. 1686, com 48 anos, ele estava sofrendo de um problema sério lá nos Países Baixos. Esse problema, com remédios, pomadas, cataplasmas, não estava sendo resolvido. Luís XIV estava completamente sem ação. Ele anulou festas, não é? Cavalgadas, e não aparecia em público, não estava marcando. Ele, quando ia passear um pouco no Jardim de Versalhes, o palácio que ele criou, né? É o maior palácio do mundo ainda, né? Ou era. Ele criou esse palácio. Muita grana, né? Colônias e etc. Ele levava ele numa cadeira, sentar numa cadeira para passear, tomar um ar, principalmente secretamente, afastavam todo mundo para não ver aquela situação humilhante, não é? Então, esse palácio, só falar um pouquinho, né? Esse palácio tinha mais de 200 quartos para a nobreza que ficava em volta do Luís XIV. Ele era o Rei Sol. As pessoas giravam em volta dele, né? Tem isso. Ele queria conhecer, tomar conta, ele tomava conta mesmo. Então, tinha outra coisa famosa desse palácio, estou falando assim, né? Era o Salão dos Espelhos. Foi encomendado na Itália, eu acho, tinha espelho curvo. E onde foi assinado a página da Segunda Guerra Mundial. Mas voltando, com o problema não estava sendo resolvido, o cirurgião, não é, pelo exame da situação lá embaixo, ele resolveu fazer uma cirurgia. E ele teve que bolar era necessário um bisturi especial. Vamos ver, tá? Esse bisturi especial que poderia fazer a intervenção e resolver. Dizem que foi disponibilizado para ele mais de 70 pacientes, né? Indigentes, pessoas habitantes de hospício, essas coisas, né? E a cirurgia teve um sucesso completo. Em pouco tempo, o Luís XIV já estava se deslocando e recuperado, se recuperou, estava bem. Agora o cirurgião, foi como assim, regiamente recompensado. Mas também, eu diria agora, sem fazer trocadilho, né? Literalmente também, né? Poxa. E agora, entra então em ação a Françoise depois disso, comemorações, todos satisfeitos, e como é que era o nome dela? Françoise d'Aubigné, que era a mulher era a segunda esposa do Luís XIV, não é? Madame de Maintenon, que era uma marquesa de Maintenon. Era a segunda esposa, e o casamento, num casamento que eu aprendi, esse aí que é um casamento morgamático. Morgamático é porque ela não tinha a nobreza, mesma altura de nobreza, mesma, então não poderia ser chamada de rainha. Então é isso. No protocolo francês é assim. Não sei se nos outros pode ser. Mas então, falando um pouquinho dessa madame, ela pediu para a madame de Breton que fizesse uma poesia para saudar esse acontecimento. A madame de Breton, de passagem, vão falar isso, né? Tá. Ela era a diretora de uma instituição de abrigo, de apoio
as meninas nobres que tinham perdido o pai pela França. Então estavam em situação precária, sem dinheiro. Então essa instituição abrigava. Ela que fundou, era recém-fundada. Essa instituição até tem um nome, ela é conhecida como Maison Royale de Saint-Louis, de Saint-Cyr, em Saint-Cyr, eu acho. Então, a Madame Breton fez uma poesia que gostou, não é? Agora é uma dúvida, mas enfim, aconteceu que ela pediu para o Jean-Baptiste Lully musicar, ou então posteriormente o musicou. Eu sei que teve uma cerimônia oficial a visita oficial com a Madame Maintenon e o Luís XIV, que foram essa maison. Tem um quadro, né? Tem um quadro onde é feita essa cerimônia. Essa maison é uma maison muito bonita. É bonita, parece bonita. Não fui quando estive por lá, não fui. Talvez o nosso amigo aí, o Hermano, que vai a todo lugar da França, já tenha visto. Mas não vi fotografia dele, não. Então, tá acontecendo essa música e essa cerimônia. Você pode fazer uma coisa mais interessante, que o Jean-Baptiste Lully... Não, a primeira coisa que é contada é que o rei foi recebido pelas meninas que declamaram a poesia de Madame Breton. Tá? Também pode ser que a a esposa, Madame de Maintenon, tenha pedido para o Jean-Baptiste Lully musicar, e as meninas, regidas pelo Jean-Baptiste Lully, né, na recepção ao rei, elas cantaram esse hino. Esse hino é o Grandier Sauve le Roi. Já está começando a coisa a ficar parecida, né? Grandier Sauve le Roi e God Save the King, né? Vamos lá. Então, essa coisa, não sei, está um pouco longa, né? Eu fiquei assim, meio desconfiado. Como é que eu entro nessa? Às vezes eu penso assim, será que eu estou perdendo tempo? Devia estar compondo, né? Fazendo outras coisas na música. Mas a gente entrou nessa vibe que a gente viu lá. Não tem quantos minutos? Tem 11 minutos, dá. Não está tão longo. E eu prossegui. Até me veio nessa história. Bom, tá indo bem. Uma prosa. O hino se transformou, ele sendo cantada pelas crianças, depois ficou sendo mais popularizado nas cerimônias, acabou se transformando no hino oficial da Inglaterra, da França. Isso aí, de 1789 até, né, de 1700 que ele cantou isso aí, que essa cerimônia, é mais ou menos 1768, não é? Até o rei, até a dinastia do Luís XV, e até a 1792, quando o Luís XVI foi guilhotinado na Revolução Francesa, né? A França, até 1792, depois da Revolução, que é 1789, era uma monarquia, embora constitucional. Então o hino continuou até acabar
essa, esse... Bom, é aqui que a gente fecha a história, tá bom? O, o, o Handel, que é um compositor, ele é um compositor alemão, barroco, né? E importante, ele ao lado do Bach, são os grandes compositores. Ele, ele estava em Versailles em 1715. Passou uma temporada lá. Ele viajava muito, acho que tinha uma certa liberdade, porque ele foi trabalhar na Inglaterra, a princípio para o eleitor de Hanover, que eu acho que é na Irlanda. E esse eleitor, esse Jorge, ele foi aquela coisa seguiu na sequência e acabou sendo eleito, lá não era um eleito, mas assumiu o trono da Inglaterra como Jorge I em 1714. É isso aí, ó. 1714. Como o Handel já tinha trabalhado para ele lá no Hanover, não é? Acho que o Handel acabou ficando um compositor da corte, importante lá. Mas, pelo jeito, ele tinha uma certa liberdade, estava andando por lá, estava andando pela França. E estava lá em Versailles nessa época. Está relatado que em 1715 ele estava por lá. Talvez por algum trabalho diplomático, não sei, pode ser. Né? Foi lá. E aí ele escutou esse hino, que já estava sendo cantado, né? Ele foi em 1686, 90, já tinha mais de 10 anos a composição desse hino, né? E ele está sendo como um hino, o Grandier Sous le Roi, ficou o hino oficial, então foi cantado em cerimônias oficiais, ele deve ter escutado. E acho que parece que ele conta que a melodia, o hino, eu não sei se ele sabia, ele escreveu. Ele deve ter escrito o hino, né? E com a letra em francês, né? Também. Não saiu da cabeça dele. E quando ele voltou para Londres, já estava ele foi eleito em 1714, então 1715, 16 já estava o Jorge I já estava em Londres, né? Então ele se fixou lá por Londres. É interessante esses compositores alemães que foram lá para a Inglaterra, para Londres. Esse e o outro mais importante também foi o Haydn, que fez uma grande carreira lá na Inglaterra. Enfim, dizem que custou muito depois do Barroco esqueci o nome dele. É um grande compositor. Só vai aparecer compositor inglês lá para 1000 com o outro compositor grande. Enfim, não preparei isso, então não vou falar não. Depois talvez eu faça uma errata no final. Falo sobre isso. Pode ser. Mas então, vocês estão vendo que a coisa está meio improvisada, eu estou falando meio de improviso, porque eu quis acabar logo com isso. Acabei de escrever esse negócio todo aí. Vamos ver se a gente termina, né? Mas é interessante. Ele levou, quando voltou para Londres, ele pegou o hino, né? Mostrou o hino e o texto em francês e pediu para um poeta e compositor também que fizesse a versão. Acho que eu escrevi o nome desse cara. É o... Não escrevi não. Enfim, é o Henry Carey. Ele fez a versão para inglês, tá? Fez a versão para inglês e pegou esse hino, era 1700, ela estava sendo 1700 e alguma coisa, o Jorge I já tinha assumido, Handel se aproximou, levou esse hino mostrou pro Jorge I.
Jorge I olhou, gostou muito da letra em inglês. God save our gracious King, God save, God save. Eu vou cantar depois, não tem problema. Gostou e transformou, quis transformar isso no hino da Inglaterra. Mas eu acho que tem um problema aí, porque o, a letra original era de uma francesa, Madame de Breton, né? A música era do Jean-Baptiste Lully, não é? E eu, como é que é assim, hino da Inglaterra, né? O Handel, se o Handel dissesse que era dele a música, mas será que ele disse que era dele? Aí você fica em dúvida. Como é que você ia à Inglaterra e ia adotar um hino de um alemão, não é? Ele só, 1726, podia ser uma desculpa porque o Handel acabou se naturalizando em 1726. Mas o que se diz é que a partitura está escrito autor anônimo. Não tem autoria nem nada. Tá? O rei Jorge, por, por delicadeza, eu apresento que ele reinou de 1660 a 1726. Será que esse foi desse tempo? E o Jorge II, que era gago, né? Só lá para 1008, é isso? O Jorge II? Eu pergunto a vocês e deixo essa pergunta para a gente saber. E tá bom. Vou mostrar agora a postagem que eu vi me interessou e fez eu fazer esse trabalho aqui. Tá bom? Valeu. Um abraço. Então é isso aqui. Essa é a postagem que me causou interesse, né, para eu ver essa tal história do hino da Inglaterra com os 14, né? Então tá aqui. Isso aqui foi o problema do Luís XIV, que eu não poderia mais falar, porque a minha editora só liberaria se eu não falasse isso aqui. Ela fala que isso aqui é muito escatológico. Então, cheguei até a fazer um vídeo antes falando isso e ela cortou. Mas então aqui, vou mostrar a dor insuportável. Isso aqui é o médico real. E esse daqui é o cirurgião. Como é que é o nome dele? É o Charles François Félix de Tassy, não é? Ele foi testar abandonados. Parece que houve um certo segredo nesse teste aqui dos 70, de quem morreu, parece que ficou em segredo, não quiseram mostrar para não dar problema com a igreja, sei lá. Ele está aqui. Esse daqui é o bisturi. Bisturi, não é? Que ele desenvolveu. É muito especial. E aqui isso aqui é o afastador, para preparar o campo de maneira mais leve, né? Quer dizer, para ficar mais livre, né? Ele ainda tá no Museu de Medicina, está lá ainda, guardaram, você vê como é que eles estão, né? O Grandier Sauve-le-Roi. Aqui é onde foi, como eu contei lá, foi recitado ou cantado o hino que a Madame Breton tinha composto, né? Mas você vê que é um palácio grande, bonito, né? Que cerimônia enorme. Caramba. Olha aqui. Não prestei muito para ver isso. Não sei se são as crianças. Quem são? Só tem moças, pelo jeito. É a vista oficial de Luís XIV e Madame Monton. Eu não sei onde é que está tinha que olhar bem onde é que está o Luís XIV.
E o nome do lugar é Maison Royale de Saint-Louis, de Sancy, Saint-Louis. Essa é a Maison Royale. Madame de Briton, Brinon, desculpe, Brinon, Madame Brinon que fez a poesia. Madame de Brinon, Grandier Sau, Leroy. Tá aqui, tá bonitinho, tá bom, né? Aqui é o Grandier Sauvé Leroy. Saúde, né? Grandier Vanguer Leroy. Vingue, o rei. Viva o rei. Cajamé Glorieux. Para sempre glorioso. Para sempre glorioso. O hino que eu escutei mais e tirei a música, fiz acompanhamento, acho que ele falava toujours, mas Luís Vitorioso, veja seus inimigos sempre submetidos, né? Tá bom. E aqui é o rei, quando fala da história do Handel, em Versailles, conseguiu copiar. E aí quando ele mandou lá pro poeta Henri Carré, ele fez essa versão do Grandier. God Save the King, God Save Our Gracious King, God save, longa vida pro rei, né? God Save the King, leve ele sempre vitorioso, né? Leve sempre a vitória, alguma coisa, feliz e glorioso. Long to reign over us. Reino longo sobre a gente, sobre nós, God Save the King. Tá bom. E aqui ele faz uma brincadeira sobre essa coisa internacional desse hino, né? Uma religiosa francesa, de Brion, não é? Fez os versos, né? Um italiano-francês, que eu li, depois se naturalizou, e de um inglês, fez a versão, um alemão e um bisturi inventado pelo médico, etc. Falando sobre a cirurgia, né? Porque ela foi um sucesso e parece que a nobreza, os cortesãos, sempre querendo imitar o rei, queriam fazer a cirurgia de qualquer maneira, mesmo que não tivessem o problema. Queriam mostrar coragem, sei lá. É isso aí. Tá bom. Vamos ficando por aqui. Valeu. Um abraço. Eu vou falar um pouquinho sobre a partitura que eu fiz para eu poder cantar, né, os dois hinos. Aqui a gente fez uma introdução rápida, fiz a partitura para piano, tá? Aqui eu fui fazendo harmonia, fazendo uma coisa bem tradicional, onde você segue o solo com a harmonia aqui. Do, né? Dó, ré. Fica mais quadradinho e fácil para você, ajuda a cantar. No máximo é isso. Quando o Carré fez essa versão, não é? Ele teria que seguir a prosódia, né? É como se eu estivesse fazendo uma paródia do francês pro inglês. Então você vê aqui, Grandier Sauvé. Então o acento da primeira é uma música ternária, né? Onde o primeiro tempo é o forte, né? Sauvé. E aqui, God save our gracious King, né? E etc. Igualzinho praticamente, muito pouca diferença. Aqui, Grande Sauvé Leroy. Aqui ele botou duas notinhas lá, Dó, Ré, Mi, e aqui é só Ré, Mi, God save all gracious King. Então, é isso aí. No mais, tá bom. Eu canto a primeira vez, depois tem uma repetição lá no final, né? Repito e passo a cantar o segundo verso do inglês e um ligeiro
término aqui, tá bom? É isso aí. Grand Dieu sauve le roi e God save the king. Grand Dieu sauve les rois, grand Dieu vainque les rois, vive les rois. Car jamais glorieux, Louis victorieux, voit ses ennemis toujours soumis. God save our gracious King, long live our noble King, God save the King. Send him victorious, happy and glorious, long to reign over us, God save the King.